Karl Marx, Crítica ao Programa de Gotha. Karl Marx nasceu em 1818 e faleceu em 1883. É um autor, a meu ver, dispensaria maiores apresentações, como não só o principal nome do pensamento socialista nos últimos 200 anos, como um dos principais teóricos sociais e políticos da modernidade, né? Cuja grande obra, O Capital, desvendou os mecanismos fundamentais, não só da origem histórica, mas do desenvolvimento do modo de produção capitalista, sendo ainda uma obra fundamental para compreender, né, o capitalismo enquanto realidade histórica, mesmo na atualidade, com todas as suas transformações. Se fosse esta a sua única contribuição, já o colocaria na história do pensamento social moderno, mas, como é sabido, Marx, ao lado de Friedrich Engels, seu parceiro intelectual e amigo para toda uma vida, deixou uma obra enorme, enfim, que ainda está sendo publicada, né? Aliás, a sigla em alemão para Obras Completas de Marx e Engels atende pelo sugestivo acrônimo de MEGA, né? Um pouco a dimensão do seu tamanho, que abarca uma série de temas vinculados à filosofia, economia política, à política, à história, etc. Bom, o texto que nos ocupa hoje é uma obra tardia de Marx, já do final da sua vida, escrita em 1875, por ocasião do Congresso de Unificação do Partido Operário Alemão, que veio a ser o Partido Social Democrata, né, alemão. Aliás, isso é interessante, porque se costuma pensar hoje em dia em social-democracia como uma força moderada, de centro-esquerda ou de centro na Europa. No Brasil, inclusive, é nome de um partido de centro-direita, mas né, é bom que se diga que a social-democracia na origem esteve vinculada estreitamente ao movimento operário e ao socialismo e ao pensamento de Marx e de Engels. Então, só para situar brevemente o texto, né, vamos discutir um pouco esse contexto de fundação. Em meados dos anos 1860, um importante ideólogo e organizador do socialismo alemão, chamado Ferdinand Lassalle, fundou a Associação dos Trabalhadores Alemães em meados daquela década, mais ou menos na época em que Marx e Engels se empenhavam em aliança com um leque bastante amplo de forças do movimento operário europeu, se empenhavam em fundar a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, em Londres. Em 1869, mas no final da mesma década na Alemanha, um grupo de militantes operários mais próximos de Marx e de Engels fundam o Partido Social Democrata dos Trabalhadores, né? Essas duas organizações eram organizações rivais, as dos lassallianos e as dos marxistas, né? Esta última fundada por líderes que vieram a ser depois muito importantes no movimento operário alemão e europeu, como August Bebel, Wilhelm Brach, Wilhelm Liebknecht, o pai de Karl Liebknecht, que morreria no começo depois da Primeira Guerra Mundial ao lado de Rosa Luxemburgo, né? Entre outros. Bom, então havia ali uma rivalidade entre, de um lado, os lassallianos e os marxistas, né? Lassalle defendia uma espécie de socialismo de Estado, né? No qual a economia seria convertida numa economia de base cooperativa,
com o patrocínio e o apoio do Estado, razão pela qual ele buscava uma aproximação com os Junkers, né, com a elite aristocrática prussiana em oposição à burguesia liberal, né, que naquele momento, sob a liderança do chanceler Otto von Bismarck, estavam unificando o Estado alemão, processo de unificação este que se completa por volta de 1870 com a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana, né? Guerra Franco-Prussiana que resulta não apenas na queda de Luiz Bonaparte, personagem central de outro escrito muito anterior de Marx, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, de 1852, como também resultou na Comuna de Paris, né, o primeiro experimento, né, a primeira tentativa de tomada do poder por parte da classe operária, naquele ano sufocada, né, pelas tropas prussianas, com obviamente amplo apoio da burguesia e da reação francesas, né? Aliás, este evento que notabilizou a Associação Internacional dos Trabalhadores e a própria figura de Marx, quem escreveu os textos da associação em defesa da Comuna, e mais tarde publicaria o seu escrito procurando sistematizar o seu aprendizado, né, em Guerra Civil na França. Né? Bom, mas esse conjunto de eventos históricos impulsionou na Alemanha recém-unificada, sob a égide bismarckiana, um processo de unificação das duas principais correntes do movimento operário alemão para fundar um partido socialista unificado, o que finalmente aconteceria no Congresso de Gotha, na cidade de Gotha, no centro da Alemanha, em 1875. Para o qual foi escrito um programa, né, um conjunto de teses preliminares, que os aliados de Marx e Engels remeteram a ambos no início do ano. Os dois não gostaram nem um pouco do que leram, porque identificaram ali não exatamente um compromisso, mas uma capitulação dos seus aliados ao programa e às ideias lassallianas. Lassalle já estava morto àquela altura, havia morrido no final da década anterior, mas seguia sendo muito influente no movimento operário alemão. Então, Marx escreve um conjunto de comentários críticos ao programa, que ele intitulou como glosas marginais ao programa do Partido Operário Alemão, né, ou glosas marginais ao programa de Gotha, que ele remeteu com uma carta a Wilhelm Brach para que fosse discutido no Congresso. Bom, o programa de Gotha, que aliás podemos encontrar na internet, inclusive traduzido para o inglês, num site de documentos históricos alemães, ele acabou sendo aprovado, né, sem grandes modificações, ou seja, as críticas de Marx não foram incorporadas. Naquele ano o partido foi criado, né? Iniciativa que Marx e Engels apoiavam. O que eles não apoiavam era o programa que dela resultou. Bom, pouco tempo depois da sua criação, o partido foi posto na clandestinidade pela legislação antissocialista de Bismarck, mas ele não deixou de crescer continuamente no seio da classe operária alemã. Ao longo da década de 1880, Marx morre no começo dela, mas Engels segue sendo um interlocutor importante do partido, e de modo que, por volta de 1890, os sucessores de Bismarck não viram muito remédio senão legalizar o partido, que àquela altura já era uma organização de massas. Né? No final dessa mesma década, o partido adota o marxismo, o materialismo histórico, como sua ideologia oficial. Mas os lassallianos seguiam tendo influência e em 1891 Engels, com algumas modificações, julgou ser pertinente publicar finalmente aquele texto que nunca havia sido formalmente publicado na revista teórica do partido Die Neue Zeit, né, Os Novos Tempos, editada por Karl Kautsky, né, um dos primeiros marxistas, né, muito interlocutor próximo de Engels. Né?
um dos primeiros teóricos do marxismo, digamos, da geração pós-Marx. Né? Bom, o texto causa, mesmo com a retirada de algumas palavras mais duras, digamos assim, né? Marx escrevia, como nós sabemos, era um polemista bastante afiado, escrevia de maneira muito incisiva, ainda assim causou certo rebuliço na organização, né? O que pode ser percebido na carta que Engels escreveu a Kautsky depois, né? Então, desde então, sobretudo, na verdade, depois da Revolução Russa, né, com a criação da editora Progresso na União Soviética, que passou a publicar obras escolhidas de Marx e Engels em 3 volumes, né, em edições de grande tiragem, né, a edição padrão desse texto costuma ser baseada na edição de 1875, confrontada com a de o original de 1875, confrontado com o de 1891, precedido por um prefácio de Engels, a carta de Marx a Braque, uma carta de Engels a Bebel, August Bebel, pouco depois, né, mais ou menos na época do Congresso, e também a carta de Engels a Kautsky, que são os documentos que compõem esta edição. Bom, mas evidentemente eu vou me deter nas chamadas glosas marginais, em que Marx, digamos, critica e rebate, desconstrói tese a tese, ponto a ponto do programa. Dado, digamos, espaço de tempo mais comprimido de uma aula, de uma videoaula, eu não vou poder me deter, digamos, em tese a tese, como talvez fosse interessante, né? Mas vou tentar seguir mais ou menos o texto, agrupando as principais críticas de Marx e as teses que ele formula nesse texto, porque é uma obra importante de Marx, não só por se ocupar de temas como o Estado, as classes sociais ou a Revolução, os quais ele se ocupa em outras obras, né, anteriores, como o Já Citado 18 Brumário ou o Manifesto do Partido Comunista, que aliás é recuperado, né, na obra, ou nos estatutos da Internacional, na Primeira Internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, também citado ali, mas ele também se ocupa de outros temas que raramente aparecem na sua obra, como, por exemplo, algumas projeções do que seria a sociedade comunista futura, né? Coisa que aparece muito pontualmente em um escrito de juventude, como é o caso da questão judaica de 1943, e também de maneira um pouco mais densa a partir de uma experiência histórica concreta na Guerra Civil em França, né, em torno ali da experiência da Comuna de 1870. Né? Mas a crítica ao programa de Gotha, então, é um dos poucos lugares em que Marx se ocupa de imaginar, ainda que em grandes pinceladas, o que seria uma sociedade comunista. Como nós sabemos, Marx e Engels, desde o Manifesto Comunista, julgavam que, ao contrário do que os socialistas, que eles rotulavam de utópicos, que os antecederam, como Proudhon, Louis Blanc, entre outros, ao invés de, ou Fourier, né, ao invés de imaginar e conceber a íntegra do que seria uma sociedade futura ideal, os socialistas deveriam se empenhar na crítica à sociedade presente, no desvelamento dos mecanismos da exploração capitalista, da dominação burguesa e, a partir deles, nas possibilidades da sua superação histórica, né? Empreitada que levará Marx justamente a escrever os 3 volumes de O Capital. Na verdade, em vida ele só publicou um em 1867, os outros 2 foram completados e publicados mais tarde, postumamente, por Friedrich Engels. Né? Bom, então, essas discussões de Marx sobre o comunismo na crítica ao programa de Gotha nos interessam aqui diretamente porque
o autor propõe algumas reflexões bastante agudas sobre a igualdade. O que seria a igualdade numa sociedade comunista e o que a diferencia da concepção formal de igualdade própria à sociedade burguesa e própria em especial ao direito burguês e ao direito em geral. Né? Mas antes de entrar nisso, só algumas referências às críticas que Marx dirige à concepção de trabalho defendida nas primeiras teses do programa. Né? O programa começava afirmando, né, que o trabalho é a fonte de todo valor e que o trabalho útil só se realiza por meio da sociedade, que, portanto, todo trabalhador deveria ter igual direito ao fruto, ao produto integral do seu trabalho. Marx diz que essa tese carece de equívocos e de imprecisões básicas. Primeiro que não é o trabalho exatamente a fonte de todo o valor, né? Tese esta afirmada, de modo geral, pela economia burguesa clássica, né? Mas sim a natureza. Né? E por que a natureza? Primeiro porque a natureza é a fonte dos meios de produção, das matérias-primas sobre as quais o trabalho humano modifica a própria natureza. Como a terra e enfim, os minérios, enfim, toda uma série de as matérias-primas de modo geral, né, que fornecem os meios de trabalho ao homem. Segundo lugar, a própria força de trabalho humana, e como nós sabemos, né, o Marx Maduro, a partir do Capital, desloca a ideia, o conceito de trabalho pelo conceito de força de trabalho, né? A própria força de trabalho humana é uma força da natureza, né? E é por meio dela que o homem modifica a natureza, e modificando a natureza, modifica a si mesmo. Né? Nesse sentido, né, afirmar que o trabalho é a fonte de todo valor e de toda cultura seria uma imprecisão grave, na medida em que deixaria de lado as formas sociais e históricas concretas pelas quais o trabalho é socialmente organizado para produzir riqueza e cultura. Né? Diz ele, ao afirmar que todo trabalho útil, né, é o trabalho realizado por meio da sociedade, ele diz, bom, primeira coisa é que, em tese, um trabalho isolado pode ser útil na medida em que produza valores de uso. O que o trabalho isolado não faz é produzir riqueza, valor de troca. Né? Distinção importante que já estava, inclusive, no famoso primeiro capítulo de O Capital sobre a Mercadoria. Né? Portanto, aí já há um problema importante. Né? A distinção entre valor de uso e valor de troca, ou entre valor de uso e riqueza socialmente produzida. Né? Nesse sentido, né, diz Marx sarcasticamente, o programa poderia ter repetido todo o Rousseau. Aqui ele claramente faz uma referência elíptica ao texto que nós discutimos na aula passada, né, de Jean-Jacques Rousseau, né, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que já falava, né, do papel do trabalho no advento da sociedade e na transformação do homem. Então, nesse sentido, o programa cometeria um grave erro, digamos, ao diluir, né, a crítica socialista, as formas historicamente concretas de exploração do trabalho, né, ou dos trabalhadores, da força de trabalho, por aqueles que não trabalham, pelos proprietários, né, em uma afirmação genérica com a qual a economia política burguesa de modo geral poderia concordar, né, do caráter socialmente útil do trabalho. Né? Outra crítica do autor, já nessas primeiras teses, se refere à ideia do produto integral do trabalho, ao qual todos os trabalhadores teriam igual direito. Né? E aqui já começa a entrar a crítica de Marx a uma noção formal de igualdade e a ênfase que o programa de Gotha faz
na redistribuição, ao invés de enfatizar sua crítica ao modo de produção, às relações sociais de produção. Né? Primeira coisa, segundo Marx, é que o produto do trabalho, né, não pode ser integralmente repassado aos produtores diretos, em nenhuma forma de organização social. Primeiro, porque é preciso reservar parte do excedente socialmente produzido para a reposição dos meios de produção gastos. Segundo, é necessário reservar outro montante à ampliação e à expansão dos meios de produção e das forças produtivas, de modo geral. Então, você não apenas repõe aquilo que foi gasto, em termos de insumos e maquinaria, mas você precisa ampliar estes meios de modo a atender às necessidades sociais, que são sempre crescentes, a população aumenta, etc, etc. Em terceiro lugar, né, há ainda um montante que precisa ser empenhado nos meios, digamos, administrativos, né, que permitem a circulação da produção, que, segundo ele, aumentam muito na sociedade burguesa, né, e que poderiam ser reduzidos ao mínimo numa sociedade comunista futura, mas que ainda assim seriam sempre necessários. Em quarto lugar, você ainda precisaria investir parte do excedente social em necessidades coletivas, né, em bens de uso comum, como escolas, hospitais, vias públicas, enfim, parques, instituições culturais, etc, etc. Enfim, ao contrário da terceira rubrica, esta seria muito expandida, ampliada em uma sociedade comunista. E, finalmente, né, resta aquilo que pode ser apropriado diretamente pelos produtores enquanto meios de consumo. Né? Então, diz ele, numa sociedade comunista futura, né, o trabalhador receberia um título, digamos, um certificado da sua contribuição, né, em termos de dias ou horas trabalhadas, e poderia usá-la para retirar do fundo comum os meios de consumo necessários à sua sobrevivência e da sua família. Pois bem, diz Marx, aqui é um problema com a ideia de que todos deveriam receber exatamente o mesmo. Que, aliás, cá entre nós, é um senso comum bastante frequente quando se pensa em Marx, né, e no socialismo. Pensa, não, Marx defendia que todo mundo recebesse a mesma coisa. Não é verdade. E ele aqui diz explicitamente o contrário. Né? Por quê? Bom, ele vai dizer, a sociedade comunista futura, né, nascerá, evidentemente, da sociedade burguesa. Então, ela não só nasceria, segundo ele, né, sob o impacto das, aspas, dores do parto, né, ou seja, né, todo o trauma da revolução, né, que daria origem, né, a crise e superação do modo de produção capitalista, mas permaneceria por um bom tempo ainda influenciada pelas formas ideológicas, entre as quais as formas jurídicas próprias da sociedade burguesa, né? As ideologias, ou como é comum se dizer no vocabulário marxista, as superestruturas, né, jurídicas, políticas, ideológicas, elas são de superação mais lenta do que as próprias relações sociais de produção. Nesse sentido, né, os critérios de distribuição num primeiro momento na sociedade comunista ainda seriam critérios jurídico-formais. Daí esta ideia de que todos deveriam receber exatamente o mesmo, defendida no programa de Gotha, que Marx critica. E critica por quê? Porque ela, digamos, mede todos os indivíduos por uma mesma escala, por uma escala igual, ou seja, sua condição de trabalhadores, passando por alto todas as suas peculiaridades.
enquanto seres humanos. Uns são mais inteligentes do que outros, uns são mais diligentes do que outros, uns têm mais força física do que outros, são mais rápidos ou ágeis, são mais lentos e assim por diante. E, portanto, no mesmo período de trabalho, no mesmo dia de trabalho, no mesmo número de horas, uns contribuem mais do que outros. Portanto, remunerar igualmente a todos, né, equivale necessariamente a valorar de maneira desigual as capacidades diferentes de cada um. Mas também há um problema do ponto de vista das necessidades. Porque um trabalhador é casado, o outro é solteiro. Um tem filhos, o outro não tem. Uns têm mais filhos do que outros. Uns têm parentes doentes, né? Alguns podem adoecer e não poder mais trabalhar, e assim por diante. E, portanto, além das capacidades desiguais, as necessidades diferentes precisariam ser levadas em conta na hora de repartir, né, os frutos ou produtos do trabalho social, né, socialmente realizado. Ou seja, quem tem 4 filhos necessitaria ganhar um salário maior do que tem 2, ou mais ainda do que alguém que não tem nenhum. Né? Então, de uma casa maior, mais espaço e obviamente mais bocas para alimentar e assim por diante. Portanto, diz Marx, só a partir do momento em que a sociedade comunista tiver deixado para trás definitivamente, né, as formas ideológicas e jurídicas da sociedade burguesa e criado as suas próprias formas de organização, né, e de pensamento, de consciência, só a partir do momento que o trabalho tiver sido plenamente socializado e, nesse sentido, as suas forças produtivas tiverem sido plenamente potencializadas, de modo a gerar uma prosperidade, né, muito maior, né, deixando para trás, né, digamos, as necessidades humanas mais básicas, né, só aí, diz ele, a sociedade poderia inscrever na sua bandeira o lema de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Este seria o princípio basilar, fundamental, que orientaria uma sociedade comunista. Ou seja, não seria o princípio de que todos deveriam receber o mesmo, mas de que cada um receberia de maneira diferente, de acordo com a sua contribuição e de acordo com as suas necessidades. O princípio de uma divisão estritamente igual é um princípio ainda próprio ao direito. E, como todo direito, segundo ele, o direito igual é um direito da desigualdade. Ainda que, numa sociedade em que tivesse deixado para trás já a propriedade privada dos meios de produção e exploração do trabalho, quer dizer, princípio e realidade deixariam de puxar-se mutuamente os cabelos, ou seja, não haveria mais a contradição entre o princípio e a prática, entre a distribuição, digamos, as regras formais da circulação e as regras concretas da produção. Mas, em todo caso, este princípio seguiria sendo um princípio de um igualitarismo formal que enseja a desigualdade, que só poderia ser superado numa fase superior, num segundo momento, uma fase superior do comunismo. Né? Bom, então esse é um ponto fundamental deste texto de Marx, né? A crítica à igualdade formal. Né? Mas há outro ponto importante também aqui, e neste ponto Marx retoma escritos anteriores, que é a crítica ao Estado. Né? Lembremos que La Salle defendia uma forma de socialismo estatista. Né? Por exemplo, isso aparece no programa, por exemplo, quando, né, o programa de Gotha afirmava que, digamos, a classe trabalhadora reconhecia o Estado como seu campo de luta, né, o Estado nacional como seu campo de luta,
embora tivesse como horizonte a fraternidade universal. Diz Marx, olha, primeira coisa é que, uma coisa é afirmar que o campo de luta imediato, né, de cada classe trabalhadora nacional são os limites do seu Estado Nacional. Mas, né, o campo, digamos, a classe trabalhadora luta contra a exploração da burguesia, seja a sua burguesia nacional, seja a burguesia de modo geral, seja a luta contra o capitalismo, que é uma realidade, por definição, internacional. Então, ainda que o seu campo de luta imediato seja do seu Estado Nacional, o seu horizonte deve ser não uma ideia genérica de fraternidade universal, que poderia ser aceita pelo liberalismo burguês, até pelos defensores do livre comércio, que não deixa de ser um programa internacionalista próprio à burguesia, mas um internacionalismo operário, que tem formas concretas, como, por exemplo, o boicote dos operários alemães, a movimentação das tropas prussianas que iam invadir a França em 1870. Aliás, Augusto Bebel, isso pode ser visto na carta de Engels, que acompanha a crítica do programa de Gotha, havia sido recentemente libertado, depois de passar algum tempo preso por ter ajudado a boicotar a movimentação de tropas pelas ferrovias. Uma atitude internacionalista concreta, que é obviada no programa. E por quê? Justamente porque, segundo Marx, Lassalle tinha um ponto de vista estreitamente nacionalista acerca do movimento operário. Razão análoga pela qual o programa considera, né, que a classe, digamos, em confronto com a classe operária, todas as demais classes conformariam uma mesma massa reacionária, diz Marx. Aqui, né, se oculta a aliança buscada por Lassalle, pelos lassalianos, com Bismarck e os latifundiários feudais Junkers prussianos. Porque não é verdade que todas as classes em oposição ao proletariado conformem uma massa reacionária. Depende do momento da luta de classe. A pequena burguesia, né, diz Marx, é uma classe que tem uma posição ambígua, né? Em alguns momentos ela se une à burguesia contra os trabalhadores, mas o processo de proletarização dessa mesma classe pode levá-la, pelo menos parte dela, a aliar-se ao proletariado. Nesse sentido, uma aliança com os setores democráticos, pequeno-burgueses, era preferível a uma aliança, por exemplo, com a aristocracia feudal, esta sim, né, mais reacionária do que a própria burguesia. Então, ele vai, ao longo dessas teses, procurando desvelar o compromisso dos lassalianos com o Estado alemão recém-criado. Compromisso esse que se evidenciaria, por exemplo, no uso de expressões como Estado livre, ou a proposta de que o Estado deveria subsidiar as cooperativas dos trabalhadores. Marx é contra ambas. Primeiro que ele diz, nós não defendemos o Estado livre. O Estado prussiano é tão livre quanto o Estado pode ser. Nós defendemos que o Estado deveria ser subordinado à sociedade. Se se quer defender pautas democráticas, porque estamos ainda diante de um Estado burocrático, militar, monárquico, autoritário, então que se o diga o quão diretamente a censura permita que se possa dizê-lo. E que se façam as reivindicações democráticas concretas, que já são realidade em outros estados, como os Estados Unidos ou a Suíça. Porque, diz Marx, a sociedade moderna é a sociedade burguesa, capitalista em toda parte, mais ou menos livre de determinações feudais ou medievais, mais ou menos desenvolvida. Agora, o Estado, na sua forma, varia em cada sociedade nacional. Pode ser um Estado monárquico, autoritário, como na Prússia, um Estado republicano, democrático, como na França, um Estado republicano federalista, como nos Estados Unidos e na Suíça, e assim por diante. Agora, todas estas formas de Estado têm por conteúdo o quê? Em que pese a grande variação das suas formas, o regime, etc. O conteúdo de classe, a dominação burguesa.
Seriam uma expressão, se erguerem sobre a base da sociedade civil burguesa, seriam uma expressão da dominação da burguesia enquanto classe. Nesse sentido, um programa socialista visa a superação da dominação burguesa e da sociedade de classes e com ela do próprio Estado. O horizonte comunista é o do fim do Estado, ou da sua reabsorção na sociedade civil. E aqui é preciso entender o que Marx entendia por fim do Estado. Há um comentador interessante, um trotskista americano chamado Hal Draper, que escreveu sobre isso, cujos textos estão inclusive na pasta de complementares do nosso curso. Marx entendia como funções próprias, ao Estado as funções coercitivas, judiciárias, policiais, militares, aquelas funções que justamente sustentavam a dominação de classe. Uma vez extinta a sociedade de classe, estas funções se tornariam crescentemente supérfluas e seriam extintas. Há outras funções do Estado que não seriam próprias dele, mas seriam exercidas em maior ou menor medida pelo Estado, como, por exemplo, a instrução pública, as escolas, entre outras, a criação de escolas, entre outras funções societais. Estas funções poderiam ser reabsorvidas por uma sociedade auto-organizada. Então, não é que, digamos, tudo que nós entendemos hoje como sendo parte do Estado desapareceria. Uma parte destas funções, digamos, o núcleo duro do Estado, enquanto aparato repressivo, tenderia a desaparecer e as demais funções seriam, portanto, reabsorvidas e realizadas pela sociedade crescentemente auto-organizada. Entre uma coisa e outra, porém, diz Marx, seria necessário um período de transição, no qual o Estado assumiria a forma da ditadura revolucionária do proletariado. Aqui reaparece um tema clássico do pensamento de Marx e Engels, já presente no Manifesto Comunista, e que dá margem a muitos maus entendidos, que é o conceito de ditadura do proletariado. Hal Draper, de novo, me parece esclarecedor. É bom lembrar, ditadura até aquele momento tinha um sentido clássico, que nós já encontramos, por exemplo, em Maquiavel, nos Discorsi, que é o sentido que vem da Roma Antiga, de um governo temporário, transitório de emergência. Não era, portanto, uma forma política autoritária alternativa à democracia. Isso é importante. Em segundo lugar, para Marx e Engels, o conceito de ditadura se refere não, de novo, a uma forma política, jurídica, a um regime específico, mas ao conteúdo de classe do poder de Estado. Nesse sentido, um regime democrático parlamentar não deixaria de ser uma forma específica da ditadura de classe da burguesia sobre as demais classes. O problema é que seria inclusive uma forma insegura para a própria burguesia ao escancarar a dominação burguesa, como se vê no 18 Brumário. Por isso que a burguesia, em conjunturas históricas de acirramento da luta de classes, preferiria inclusive abdicar do domínio direto por um domínio imediato, por exemplo, por uma monarquia ou por um regime bonapartista e por aí vai. Então as formas podem variar, mas o conteúdo de classe é o de uma ditadura da burguesia. Nesse sentido, a ditadura do proletariado seria justamente a dominação do proletariado sobre as demais classes e uma forma transitória justamente que conduziria à extinção do Estado. Que forma, que regime esta ditadura assumiria, Marx não discute aqui no programa de Gotha, na crítica ao programa de Gotha, mas discute em A Guerra Civil em França, em que ele apresenta os conselhos à democracia direta, os conselhos operários e populares, a democracia direta, a elegibilidade dos funcionários públicos, por exemplo, como formas desta ditadura do proletariado. Então, nesse sentido,
né, ditadura do proletariado tem muito pouco a ver com o regime de partido único, que era algo que nem passava pela cabeça de Marx e Engels, né, muito menos com o Estado policial, formas que acabaram advindo do desenvolvimento histórico soviético e de outros regimes socialistas no século XX, o que tem a ver com as circunstâncias históricas muito peculiares nas quais estes regimes surgiram, e não vem ao caso aqui discutir, né? Mas é importante recalcar que o pensamento de Marx, e isso fica claro na crítica do programa de Gotha, é radicalmente anti-estatista, né? De modo que, inclusive, ele critica a própria ideia de educação pelo Estado. Ele diz: uma coisa deve reivindicar que o Estado financie as escolas, estabeleça uma lei geral de educação a partir da qual as escolas deveriam seguir parâmetros curriculares mínimos, etc. Mas isso, ele diz, já existe, por exemplo, num regime democrático burguês mais avançado como os Estados Unidos, né? Outra coisa é dizer que o Estado deveria ser o educador da nação. Ele diz que, na verdade, o Estado precisa de uma rude educação por parte do proletariado, né? O Estado e a Igreja não devem interferir no trabalho dos professores das escolas, né? Bom, eu não vou aqui discutir mais pormenorizadamente algumas das outras propostas do programa que Marx critica. Algumas delas são bem interessantes, né? Ele critica inclusive a proposta de educação gratuita em todos os níveis, não que ele fosse contra necessariamente a gratuidade, mas era contra a ideia de que o Estado deveria subsidiar a educação de todas as classes sociais, né? Inclusive da burguesia, mas ele defende, por exemplo, a integração de escola e trabalho, inclusive em termos do trabalho das crianças, dos menores, que deveria ser restringido, né, a partir de uma idade mínima, mas que deveria ser combinado com a instrução escolar, né, de modo a formar, né, as gerações futuras numa nova forma de educação socialista ou comunista que tendesse a abolir a distinção entre trabalho intelectual e trabalho manual, que justamente seria um dos pontos de passagem para digamos, para uma etapa superior do comunismo, né? A própria abolição desta distinção que é fundante da sociedade de classes. Do mesmo modo, ele critica a ideia de restrição do trabalho das mulheres, né? A divisão sexual do trabalho, também sabemos, desde a ideologia alemã, para Marx e Engels, é outra, né, um outro elemento, é a primeira forma de divisão social do trabalho, né? E aqui Marx diz: o trabalho das mulheres deve ser restringido em termos de horários, em termos de tarefas insalubres ou prejudiciais à saúde ou à moralidade do sexo feminino. Aqui, bom, tem que dar um desconto, ele não pensava evidentemente em termos de gênero, mas ele é contra a ideia de abolir o trabalho das mulheres, assim como dos próprios presos, né? O que ele deixa claro é que não se deve, né, o movimento operário não pode, né, por uma atitude mesquinha, temer a competição, né, dos menores, das mulheres ou dos presos, né? Mas deve sim justamente combater todas as formas de exploração do trabalho, né? Esse é o ponto fundamental. Nesse sentido, o papel educativo do trabalho, por exemplo, deveria ser valorizado, né? Bom, com isso eu me encaminho para a conclusão desta exposição. Deixo aqui a recomendação dos artigos de Hall Draper sobre a ditadura do proletariado e o fim do Estado, né? Como, digamos, comentários úteis para o entendimento deste texto específico, né? E enfatizo justamente que a leitura da crítica ao programa de Gotha ajuda-nos a superar certos maus entendidos sobre a obra de Marx, difundido tanto por alguns dos seus defensores, como sobretudo pelos seus detratores, né? Porque Marx não propõe o socialismo como uma teoria do desenvolvimento ou uma ideologia de Estado,
mas como seu contrário, como uma ideologia da sociedade pós-capitalista, como um horizonte de superação do capitalismo e do próprio Estado. Portanto, trata-se de um horizonte radicalmente democrático. E radicalmente democrático, inclusive, no sentido de superar as próprias noções de igualdade formal próprias à democracia e à sociedade burguesas.